no YouTube eu tô com uma convidada super especial. Gente, é muito engraçado porque assim, é física quântica. A gente puxa o povo que é assim, olha, parecido com a gente, né? Ai, tá certo. E aí, quando foi ontem, eu tive um prazer maravilhoso de conhecer esse casal lindo. O marido tá ali assistindo. Eu sempre coloco os maridos pra assistir, porque também as verdades vão sendo reveladas aqui, sabe? É verdade. Nesse bate-papo a gente descobre um bocado de coisa, né? E o marido já fica ali antenado. Mas eu gostei dela, aquela surpresinha que ele fez ontem, posso dizer, né? É segredo. Depois vocês acompanham ela no Instagram, no YouTube dela, que ela também bota um monte de coisa legal. E eu tô aqui com a Thalita Pereira, que tem feito um projeto maravilhoso, relevante em Recife para o Brasil. A gente estava agora conversando sobre isso. Mas eu queria que ela conversasse comigo e com vocês a respeito da vida. Quem é a Thalita por detrás dos bastidores, né? Hoje ela é uma pastora, uma líder de uma igreja muito relevante. Mas o nosso bate-papo é sempre esse, Thalita. Quem nós somos como mulher, como esposa, como ser humano, independente de títulos e fora das quatro paredes. E ela estava me contando uma história que eu acho de extrema importância eu compartilhar com vocês, que é sobre a história da vida dela. Então vem comigo, que tem muita coisa boa aí. Thalita, quantos anos de casada, minha filha? 14. Ô, rapaz, tem história, viu? 14 anos. E namoro? 4 anos, foram 4 anos de namoro. Então me manda 18 anos já junto. Isso, 18 então anos. vocês têm mais tempo junto, casado, assim, estamos na maioridade do amor. do que sozinho, né? É solteiro, né? É verdade. Olha aí, tá vendo? Construção positiva. Mas vem cá, Thalita, me conta um pouco da tua história. Você me contou a respeito de uma perda muito grande que você teve, né? E eu acredito que perder, né? Nós não nascemos com esse DNA, né? E principalmente na situação que você me compartilhou, que foi você perder quem não poderia ser perdido, segundo o coração de uma mãe. Né? E eu acredito que algumas mulheres que estão aqui conosco vão entender um pouco quando você começar a contar a sua história. Conta aí pra essa mulherada, como foi, Thalita? Bom, eu casei, assim, fui criada num lar cristão, tanto eu como meu marido, então a gente fez tudo certo e a gente vai criando essa expectativa e essa imagem, a gente ouve muito isso, de que se você fizer tudo certo, tudo vai ser bem na sua vida, você nunca vai passar por uma perda, uma dor, uma aflição, alguma coisa muito grande, porque você criou na sua cabeça a expectativa, bom, eu casei virgem, eu fiz tudo certinho, né? Vai tudo ser perfeito. Vai ter isso tudo maravilhoso. E aí quando eu engravidei da minha primeira filha, eu passei os 9 meses na gestação, tudo perfeito, ninguém via nada. Na última ultrassonografia, quando eu já estava em trabalho de parto, porque minha bolsa estourou na sala da médica, a médica começou a perceber vários problemas, né, na minha bebê e disse assim, você já chamou uma equipe médica especial? E eu disse, não tô entendendo, por quê? Ela fez, sua filha tem vários problemas, ela tem problema nos rins, no intestino, e saiu me soltando aquilo assim, tudo de uma maneira sem dó nem piedade. E pediu pra eu ligar pra médica, na hora, a médica era minha tia, ela ligou, e ela me encaminhou pro hospital. E isso foi umas 3 da tarde, minha filha só veio nascer 8 e pouca da noite. E quando ela nasceu, eu não pude pegar ela nos meus braços, né? Como toda mãe gostaria, porque ela teve que ir direto para uma UTI do hospital. E eu passei 3 meses numa UTI com ela, sofrendo muito. Eu passei por situações assim inimagináveis. A gente que é mãe, né, que tem nossa família, se a gente vê que o filho tá com uma pneumonia, o médico diz que tá com uma bronquite, uma asma, a gente já fica desesperado. E eu ouvi assim os piores diagnósticos a respeito da minha filha, que você pensar e imaginar. Eu vi que minha filha, uma médica disse uma vez, sua filha não tem a íris do olho, ela é cega, você sabe disso, né? Ela falou nesses termos. Ouvi que minha filha tinha bexiga neurogênica, que ela nunca ia poder fazer xixi naturalmente, ela sempre precisaria de uma bolsa. Ela tinha um problema muito grave no coração, fez uma primeira cirurgia, clipou assim, um canal arterial que dava uma doença chamada hipertensão pulmonar. E depois foi um sucesso, são 7 horas de cirurgia, mas depois de uma semana o cirurgião me procurou que o clipe saiu do lugar e tudo que fez, desfez. Então ela precisou fazer uma outra cirurgia chamada extracorpórea, quando o coração fica bombeando numa máquina. E foram muitos problemas no rins e vários outros. E eu fiquei 3 meses na UTI no hospital e sofri muito, realmente. Mas assim, nós cremos, como diz a palavra em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem. E aquele foi um momento de muito ensino na minha vida. E eu também pude ganhar muitas pessoas para Jesus no hospital. Hoje eu tenho futuras pastoras na minha igreja que eram enfermeiras,
que a gente ganhou pra Jesus lá no hospital. Havia um propósito, né? Maior na dor. E assim, como família, como casal, a gente também cresceu muito, porque a dor, de certa maneira, ela te une. Fortes impactos dentro de casamento, eles tendem a unir, né? Exato. Pequenos desgastes é que separam. Mas a gente perguntar uma coisa, Thalita, dentro desse processo que você viveu, eu particularmente recebo muito e-mail, muita mensagem, quando as pessoas passam, por exemplo, crise no casamento, ou com os filhos, alguma coisa assim, a tendência delas é duvidar, achar que Deus esqueceu, que elas não têm capacidade de superar. Aconteceu alguma situação dessa dentro desse momento da tua vida? Sim. Mesmo você ter nascido no lar cristão, sim, mesmo você na época, eu acredito que vocês já eram pastores, já, né? Como foi emocionalmente todo esse processo que você viveu? Olha, não vou te dizer que em nenhum momento dúvidas não passaram na minha cabeça, porque passou, como qualquer outra pessoa, sou ser humano. E por muitos momentos eu senti realmente, Deus, onde o Senhor tá? Eu não tô entendendo o porquê disso tudo tá acontecendo. E te revela pra mim, me fala, por que isso tudo, né? E por muitos momentos eu passei essa crise, esses questionamentos na minha mente. Mas da mesma maneira, eu mesmo, né, de uma forma gerenciava meus pensamentos para canalizar, olha, eu sei que Deus é bom em todo tempo e Ele tem um propósito. Ele pode não estar me mostrando agora, mas lá na frente, em algum momento, eu vou enxergar, eu vou entender. Então, naquele momento ali, eu tava com tantas emoções à flor da pele que talvez eu não conseguia enxergar. E pouco a pouco, depois que o tempo foi passando, aquilo foi clareando para mim. Quando minha filha morreu, mais precisamente, eu tive uma experiência muito forte com Deus, porque quando ela morreu, depois de um tempo eu fui numa médica para descobrir o que era que tinha acontecido, e a geneticista disse assim, olha, só tem 3 possibilidades, ou foi uma incompatibilidade genética do marido com a esposa, que aí faz um tratamento e tal, ou foi uma falha cromossômica, que é quando a pessoa é saudável, mas qualquer filho que ela tiver, ela vai ter doença, ou um caso em 1000. E a médica, ela chegou a olhar pra mim e dizer assim, eu sei que você talvez nunca mais queira ser mãe, não queira passar por essa experiência, por tudo que você viveu, você vai ter esse medo. É muito comum acontecer, né? Quando você sofre algum trauma, quando você sofre alguma dor grande, você meio que cria muros emocionais, muros físicos até, né? E você meio que repele, né? Toda essa situação, né? Isso. E que não foi o seu caso. Não, e aí ela disse assim, ou um caso amigo, e naquele momento eu disse assim, não, eu não vou ter medo, porque se Deus quiser me dar outra filha, Ele vai me dar, e vai me dar com saúde, e eu confio que Ele vai fazer isso. Mas eu tava bem cansada e fragilizada, né? Porque a dor fragiliza a alma da gente, né? É provado cientificamente que as 2 maiores dores emocionais que alguém pode experimentar, uma mulher, é enterrar um filho e a dor da traição. É verdade. São as piores dores emocionais. E eu tava vivendo aquela dor ali. E eu entrei no meu carro e eu orei, eu disse, Deus, eu nunca vou te deixar, nunca vou deixar de te amar. O Senhor sabe que meu coração tá no Senhor. Não é porque minha filha não sobreviveu que eu, né, vou abandonar nada disso. Eu vou te amar do mesmo jeito, mas eu tô muito cansada. E eu tô com medo, porque eu tinha medo, eu queria ser mãe novamente. E eu tô com muito medo, eu não sei, se foi isso, eu nunca mais vou poder ter filhos. Então, só te peço uma coisa, fala comigo. E quando eu fiz aquela oração no carro mesmo, eu liguei o som do carro e tocou uma música de uma cantora chamada Raquel Novaes. E essa música dizia assim, diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome, que Ele vai vir. E aí eu senti como Deus falando pra mim, Ele então virá, me respondendo. E depois de 1 ano, eu fiquei grávida novamente, depois de 1 ano disso tudo. E o Senhor me presenteou com outra menina linda, Sara, cheia de vida, cheia de saúde, inteligente. E 1 ano e 9 meses depois eu tive minha 3ª filha, Laura. Então Deus me deu dupla honra. E eu acredito muito que a gente tem que, eu sempre falo, a gente tem que se recuperar de aparentes derrotas. Porque às vezes algumas coisas na nossa vida é uma derrota, mas são aparentes derrotas. Deus tem um milagre por trás de uma perda. Deus tem algo maior para nos dar por trás de um sofrimento. E se você toma a posição de se levantar e dizer, não, isso não é meu fim, né? Deus tem algo maior para mim, eu não vou ficar no chão, não vou deixar essa dor me destruir. E Deus vem e entra e muda a sua história. Agora, Thalita, vamos fazer o seguinte... Eu fico maravilhada de fato, porque eu acredito que vão ter mulheres ali do outro lado que vão estar nos assistindo, passando por dores. E de fato eu acho que não existe dor maior do que a perda, né? É contra a natureza, né? Isso. Os filhos podem enterrar os pais, não os pais aos filhos, né? Engraçado que eu sempre oro a respeito disso. Eu disse assim, Deus, que a natureza seja
correta, na sua corrente, né? Que seja assim, né? E assim guardo os meus filhos. Mas eu queria, Thalita, que para elas que estão nos ouvindo, não importa a dor que elas estão sentindo, se nós pudéssemos dar 3 conselhos, 3 passos, 3 direcionamentos para que elas saiam desse lugar de dor, de luto, de desespero, seja qual for a situação que elas estão passando, para ir para um lugar onde assim... Qual seriam esses 3 passos que nós poderíamos dar? Pensei rápido aí. Eu acredito que o primeiro passo, que eu sempre falo, é gerenciar seus pensamentos. Porque tudo é aqui na nossa mente, na alma. Então o diabo ele vai te atacar, ele vai achar que é o teu fim, vai dizer que tudo acabou, que você não tem forças, que você não vai conseguir. Então eu acredito, como diz a palavra, nós precisamos renovar o nosso entendimento, né? Fazer essa transformação pela renovação da mente. Então toda vez que esses pensamentos desanimadores, de tristeza, de frustração vierem na sua mente, você gerencia, você troca esse pensamento. E na mesma hora, porque se você fica lutando, sai em nome de Jesus, no fim do dia você vai ter que conseguir, mas você vai estar exausta. Então eu acho, gerencia teu pensamento, substitui. Quando vem um pensamento de desilusão, de dor, você traz um pensamento de esperança, como diz Jeremias, né? Quero trazer a memória, eu acho que isso é muito importante na tua luta. Segunda dica muito importante, eu acho que é comunhão com Deus. Né? Se você tá ali, se você se alimenta, se você lê a palavra, se você ora... Desculpa. Minha filha, que é seco aqui. Brasília é seco. Brasília é seco. Se você lê a Bíblia, se você ora, se você busca Deus, você encontra a força que você precisa. E por fim, se você tem pessoas para te mentorear, para te ajudar, alguém para te dar a mão, para te discipular, para te orientar, né? Na vida a gente precisa de pessoas do lado da gente, principalmente em situações difíceis. Eu sempre brinco que quando a gente tá doente, a gente procura um médico com maior facilidade. Ninguém que vai ter um diagnóstico de câncer diz, eu consigo lutar sozinho. Vou ficar em casa. Vou ficar em casa, né? Se você tem um problema na justiça, você procura um advogado. Se você tem um problema familiar, uma dor emocional, você procura alguém para te ajudar. Então eu acredito que sejam esses 3. Pensando rápido, assim. Pensando rápido, né? Porque aqui é na pressão. Não tem nada ensaiado, aqui é assim, chega, fala, resolve a parada. Isso. E é muito interessante porque uma coisa, Thalita, que eu levanto muito, de fato, é a bandeira de que o seu relacionamento com Deus pode, de fato, neutralizar todas essas dores, né? E um relacionamento, ele não pode ser feito um dia na semana em um culto. Isso. Né? Eu falo muito para as pessoas que me assistem que relacionamento é diário. Se você quer que os seus filhos se pareçam com você, eles vão parecer à medida que eles se relacionam com você. Daqui a pouco eles falam igual a você, eles andam igual a você, fazem tudo isso, né? Se eles não convivem, não vão ter. Então, esse relacionamento, ele precisa ser diário, né? Em casa, né? Em todo lugar, isso. Né? E a história que você falou sobre a mentoria. Outra coisa que também é muito importante, eu acredito, passar aqui é que você deve buscar mentores que sejam referência na área que você precisa, né? Isso. Porque uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado também é, de fato, quem vai te mentorear. Estou passando por uma situação difícil no meu casamento, eu vou pegar uma menina solteira que não tem experiência, é mais difícil. Eu não estou dizendo que não dá, tá? Mas que é muito mais difícil você viver uma mentoria por uma pessoa dessa do que uma pessoa que tem experiência no casamento, que superou outras coisas, né? Isso. E eu achei muito interessante ela falar, a Thalita falar sobre essa dor, porque a gente estava falando um pouquinho antes aqui nos bastidores, né? Falando que era uma mulher que conhecia a palavra, era uma mulher que tinha feito tudo certo, era uma pastora, uma pessoa que liderava outras vidas. A vida estava muito certa, né? E não existia uma possibilidade dessa perda. E quando ela viveu essa dor, na verdade ela se voltou para si, né? Se fortaleceu o casamento. É uma coisa que acontece muito. Se as pessoas não estão bem estruturadas, quando perde um filho, a tendência é divorciar. Né? Eu conheço muitos casais que fazem isso, né? Porque entra a história da culpa. Isso. A culpa foi sua, a culpa foi sua, a culpa foi sua, e acaba gerando as crises no casamento. E que se você está passando por alguma dor, ao invés de você se separar, se dividir, se una, né? Se conecte, né? Vocês são muito mais fortes juntos. E o Beto, meu marido, ele sempre fala uma coisa que eu amo, né? Que ele fala que ainda que as nuvens estejam cinza, ainda que o céu esteja fechado, o sol nunca parou de brilhar. Ele está atrás, ele continua brilhando, né? E como a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está chorando hoje, não se preocupe, porque eu creio que muito em breve você vai estar sorrindo. E fazendo como hoje, a Thalita está aqui gravando o vídeo falando da sua superação a respeito de uma dor que poderia ter aniquilado, ter colocado ela para baixo,
mas ela descobriu como virar a chave e deu pra você essas 3 dicas. Isso. Né? Coloque em prática e deixa eu te falar. E se você também gostou desse vídeo, coloca um like pra mim, vamos compartilhar. Eu sempre peço o pessoal compartilhar. Porque o pessoal só compartilha desgraça, só coisa ruim, só notícia ruim. Vamos passar coisa boa pra frente. É isso aí. Então compartilha esse vídeo e eu vou colocar aqui embaixo também o canal deles da igreja. Se Deus quiser, eu vou em breve conhecer essa igreja também. E compartilha também e vai lá e vê. Ela é igual a mim, sabe? Nordestina, gente. Nordestina, gente. Já viu? Solta. É sim. Nordestina se entende. Se conecta. Fácil. Então vambora fazer esse mundo ser melhor e virar essa chave da dor e começar a viver a sua superação. E lembre-se, toda vida que você supera algo, isso também te dá autoridade para ajudar outras pessoas a superarem. Tá bom? Um beijo grande, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Beijo!